Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu sou o Caio Marquezine Arimura e você está aqui no canal Onda Sonora. E hoje a gente está aqui especialmente com um grande amigo meu, faz um tempão que eu não falo com ele, né? E veio bater um papo especial para compartilhar um pouquinho da vida, das experiências que passou. Tem uma história de vida parecida com a minha da vida velha e pela glória do Senhor Jesus está aí transformado com família, Amém. bem aí, caminhando, né? Caminhando para a vida eterna. E a gente tá falando, esse é o meu amigo aqui, ó, é o Sidney. Fala, Sidney. Opa, Ele tá com o opa, nome de boa Ariane ali, tarde. mas não é, tá, irmão? É É, sim. É que a Ariane é esposa, temos que explicar, né, irmão? Porque a exato. Ariane é a esposa do Sidney. Dá um alô pro pessoal aí, Sidney, se Opa, apresenta aí. boa tarde, galera. Tamo aí com o Caio aí, um chegadaço meu. Trabalhamos junto muito tempo aí. Um cara aí que me ensinou muito aí nessa pegada aí da área comercial aí, somos. E além disso, viramos parceiro, né? Amigo aí, pessoal de conselhos e ideias aí. E já tinha um tempo que a gente não bate um papo aí. E aí ele me chamou aí no particular para compartilhar um pouco da minha vida aí. E a gente vai bater um papo hoje, beleza? É isso aí, pessoal. E é o seguinte, Sidney, como já falou, a gente trabalhou junto um tempo, né? Trabalhamos aí, tivemos várias experiências aí, aprendi muito com ele também, acabamos tornando amigo, não só ele, mas a família e tudo, né? E o Sidão aí tem a história de vida, né? Uma vida aí que no passado foi meio turbulenta, né, meu brother? É verdade, Bem verdade. conturbada e graças a Deus hoje tá aí firme e forte para a glória do Senhor Jesus. E só lembrando, Amém. pessoal, tava conversando com o Sidney agora, né? Eu tava comentando com ele que eu dei um testemunho recentemente na igreja e que tudo que a gente fala aqui, que a gente vai abordar, que a gente vai falar, só tem um único objetivo, que é glorificar o nome de Deus e Verdade, mostrar para amém. todos que existe um caminho, existe um jeito, porque tem muita pessoa, Sidão, que tá perdido, tem muita É família que verdade, tá assim, ó, desesperada, não sabe mais verdade, o que fazer, como a minha família esteve e a sua também já esteve, né, verdade. parceiro? Né? De a ponto de falar assim, ih, mano, larga a mão que esse daí ou é caixão ou é cadeia, né? Falavam assim, esse daí o futuro ele ou é o CC, caixão ou É. cadeia, né? E graças a Deus, para contrariar as estatísticas, nós estamos aqui. Então, assim, Amém. Sidney teve também problema com dependência química, né, irmão? Queria Isso. que você contasse um pouquinho, né? Como que foi? Primeiro contasse um pouquinho da sua infância. Acho que é importante a Entendi. gente entender como que foi essa sua infância, porque eu começo a analisar, cara, que é o seguinte, maioria, pelo menos todo mundo que eu tive contato, né, acabou seguindo um caminho que foi um caminho que o inimigo ele acaba colocando na frente, né? E para muitas pessoas foi um gatilho de fuga, um Verdade. gatilho, sabe? E isso é uma coisa que vem. Eu não vou botar responsabilidade na família, tá? Jamais. Entendi. Mas no meu, vou falar do meu caso. O meu caso, talvez, se eu tivesse uma família um pouco mais estruturada, na rocha, firme ali com Deus, até a possibilidade, não tô falando que é isso, mas a possibilidade de eu desviar seria, acredito que menor. Mas isso não é regra, não é receita de bolo, Entendi. porque a gente vê filho de pastor aí desviado, e enfim, a gente vê vários exemplos que provam que também não é por aí, né? Mas eu acredito que uma boa início. E como que foi tua infância, mano? Fala, conta pra mim como é que foi a tua infância, tua vida, Então, fala pra mano. gente. Então, para começar, é o seguinte, cara. Eu acho que uma base familiar no evangelho é totalmente diferente, mano. Entendeu? Eu quando já novo, já aí, já começando a entender as coisas ali com 5 6 anos ali, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe pegar a Bíblia e ler uma passagem da Bíblia para mim. Pelo ao contrário. Eu com 7 anos, mano, eu já comecei já a presenciar, já meu pai já bebia muito, minha mãe também já bebia, e minha mãe era espírita, mano. Minha mãe era espírita, minha mãe colocava carta e, né, e recebia
os santos lá e muitas pessoas iam na minha casa para fazer consulta com ela. E eu já estava naquele meio, cara. Aí, para dar início, né? Minha mãe espírita, meu avô espírito também, então a família dela toda já veio já desse ramo aí da feitiçaria, né? Porque muitos não acreditam, mas realmente existe e é verídico, né, mano? E você tinha quantos anos aí? Qual que era a idade que você tinha? Cara, olha só para você ver, para você ter ideia, com 8 anos, com 7 anos, a minha mãe, a gente tinha um quarto aqui na minha casa. E a minha mãe usava aquele quarto ali para receber, né, para descer nela, esses santos aí. E as pessoas que estavam ali dentro daquele quarto junto com ela, as mulheres ou os homens, que às vezes queriam saber alguma parte da parte, né, vamos dizer assim, do mal, eu considero assim, mano. Da parte do mal, ouvir ali uma palavra ali da outra parte, eles não entendiam. E minha mãe me catava, irmão. Sentava ali para me entender o que o santo estava falando. E eu escrevia tudo ali, cara. E eu entendia tudo. E eu ficava escrevendo tudo que o santo ia falando através dela, eu ia escrevendo. Caraca, velho, sério? Então É, você, mano. ela ia falando e você ia Ia escrever. Ô, falando velho, e isso eu aí não já ia sabe, escrevendo, mano. Você não sabia dessa parada, né? não E sabia, velho. aí já ia falando através dela, eu já ia escrevendo aquilo tudo ali. Ia escrevendo, ia acendendo o cigarro, ia colocando na boca dela, né? Que o santo pedia, já pegava já a pinga para ela dar um gole. Então eu comecei a participar disso muito cedo, mano. Muito cedo. Mas o mais interessante que hoje eu entendo que mesmo ali Deus já tinha propósito na minha vida, mano. Glória a Deus, mano. Deus falou assim: não, esse aí não vai ser um pai de santo, filho. Esse aí não vai colocar carta, não. Entendeu? Esse aí vai pregar a palavra do Senhor, vai sair pra rua, vai passar uns perrengues aí, mas esse aí não vai ser, não. E foi assim, cara. E aí foram muitos anos assim, entendeu? Quer Foi a, perguntar alguma coisa? foi a sua adolescência inteira nessa batida, então. Nessa batida e muita briga em casa, né, Caio? Muito álcool, mano, muito álcool. Pra você ter ideia, por isso que eu te falo, né? Tudo que o pai e a mãe pedem pra criança fazer, hoje eu sou contra. Deixar até aí uma abertura para os pais aí, para os pais que bebem, gente. Não pede o seu filho para pegar uma latinha de cerveja na geladeira. Não pede o seu filho para acender um cigarro, porque eu ia acender o cigarro para minha mãe, aí passou um tempo que eu já estava fumando. Que eu ia acender, eu já não colocava o cigarro ali só para o fogo pegar no cigarro, eu já puxava para sair aquela primeira fumaça. E aquilo já ativou o quê? Aquilo que você falou, o gatilho. Uf, E com já dei quantos a... anos que você fazia? Desde Não, isso aí cedo? já era 10 anos, mano, 10 anos. 9, 10 Cara, anos a já. idade que era pra você estar brincando de carrinho, né, irmão? Brincava também, irmão, mas a maioria das vezes fazia também essas pegadas, entendeu? Entendi, E aí entendi. eu comecei assim, irmão, muita briga em casa, né? Meu pai quebrando tudo, meu pai sempre bebeu, minha mãe sempre bebeu, muita festa em casa, muito samba, muito tudo. Então, eu não tive estrutura bíblica nenhuma, entendeu, cara? Então, aquilo para mim era normal. Tanto que eu comecei a beber com 14 anos, eu comecei a beber e fumar mesmo com 14 anos. Primeiro baseado que eu fumei, comecei a usar a cocaína com 14 anos, e isso se arrastou dos 14 até os 35 anos. 21 anos de droga. Nossa, é uma vida, irmão. É É muito uma tempo, vida. né, cara? É muito tempo. Eu também, assim, é por isso que pedi pra você falar um pouco. Lembrando, só reforçando, assim, a gente não tá tirando a responsabilidade das nossas escolhas e culpando os nossos pais, os nossos familiares, tá? Mas aqui a gente quer deixar um alerta aqui muito importante, é que a família ela tem responsabilidade espiritual, né? Exato. E ela tem uma autoridade, né? E ela responde, porque a criança, olha só, ela até uma certa idade, ela ainda tá com a mente em formação.
É um Isso. momento ali, 10, 12, 11, 12, 14 anos, não tem juiz nenhum, irmão. A gente não tinha juiz nenhum, era moleque. Entendeu? A gente tava ali entendendo o que é certo e o que é errado. Então, assim, na minha Verdade. vida foi também muito parecido, cara. Só que, assim, a minha mãe, ela não tinha vício, né? Só que a minha mãe era briga, assim, constantemente, diariamente com o meu pai, né? Por várias situações, né? Por situações, segundo minha mãe, de traição. Meu pai defende que nunca traiu. Eu não sei quem fala a verdade, mas também não compete É. a mim. Mas o que eu sabia era o seguinte, eu tava no meio daquele chumbo cruzado. E aí eu também, Cid, quando eu tive. Aonde que eu achei a paz na minha vida? Ó lá, ó a cilada. Aonde que eu achei a paz? Eu fui achar a paz na hora que eu fui pra rua. Então na rua, cara, eu gostava mais de estar na rua do que estar dentro da minha casa. Então a gente deixa esse alerta aqui, tá? Pra você, esse vídeo tá chegando pra você que é pai, mãe, ou você que vai se tornar um dia pai e uma mãe, É verdade. que você pense nisso. Hoje eu falo pra você, irmão, toda vez, porque assim, não existe casamento perfeito. Então, toda vez que vai rolar É. um desapego aqui, uma tretinha aqui, eu paro e eu penso e olho pro É, Lorenzo e pra mas só te Lara. cortando também, mas essa questão do casamento perfeito, mano, porque isso é do ser humano, Sim, né? sim. Isso aí, aonde que tem duas pessoas diferentes, vai ter opiniões diferentes, então não tem como. Tem que Não, dar uma treta mesmo até para apimentar o casamento, porque se fosse tudo perfeito, você já pensou? Meu realmente, amor, 24 horas, né? realmente, Não tem realmente. como, mano, não tem Não, como. faz parte, mas o que a gente fala é o seguinte: o que é em excesso, cara, É, não faz. Tudo, irmão. Tudo que é em excesso, tudo. É, tudo que é extremo não faz bem. verdade, concordo. Então o que que rola? Então aí na época a fuga era isso. Mas aí conta pra mim aí o seguinte, beleza, aí foi aonde você começou, conheceu aí o mundão, droga, rolê, e eu sei que teve um momento da tua vida aí que foi um momento que. Quando que foi o momento que a sua família. Porque chega uma. A gente vai fazendo e vai fazendo na quieta, na É, escondida. não, você vai Porque fazendo a querendo. picadilha, né? Você vai Vai, fazendo mano. quietinho. Mas é o Mas tem seguinte, uma hora que família. fica escrachado, tem uma hora que não É, tem como, né, cara? Tem uma hora que o negócio fica bem escrachado e tem uma hora é, que, eu acredito que são fases, tem uma fase que você tem medo danado. Aí tem exato. uma hora que você já perde esse medo. Não, você já escracha já, irmão. Agora eu já tô louco mesmo. Ô, cara, porque na verdade é o seguinte, né? Eu com 14 anos, eu já acendi esse cigarro lá quando eu tava com 9, 10 anos, e ali acendendo pro meu pai e tudo. Meu pai ralava à noite, aí quando ele chegava, ele tinha que dormir durante o dia. Então, eu ia lá e roubava um cigarro dele, chamava o vizinho do lado e já ia fumar eu, o vizinho e mais o meu irmão. Nós começamos nessa pegada. Até viciar mesmo. Aí quando aprendemos a tragar, que os caras falam que antigamente era só soltar aquela fumaça e engasgar. Quando a gente começou a tragar mesmo o cigarro, aí a gente viu que a gente já estava já dependente, porque no outro dia já queria mais um, já queria. Aí já veio a sequência de quê? Já do pai já começar já desconfiar, meu cigarro tá sumindo demais. E um dia pegou no pulo. Eu falo meio escrachado assim mesmo, irmãos. Eu sou cristão, mas eu ainda tenho esse ladinho lá assim, de falar meio louco, mas né? Deus ainda vai libertar ainda, mas o papo é reto aqui e é assim que a gente desembola mesmo. E aí eu comecei a acender um cigarro ali até que eu viciei, irmão. E aí meu pai pegou no pulo. Quando ele pegou no pulo, eu não tive ação. O que ele falou para mim é o seguinte: não quero que você me pede dinheiro para comprar um cigarro. Se vira e sustenta o seu vício. Então aquilo ali para mim, de certa forma, foi um alívio que eu estava fazendo escondido. Depois que ele pegou, já ficou já escrachado o E trem. meio que já te deu até um aval, né, irmão? Você quer, beleza, mas Entendeu? paga lá e sustenta, né, irmão? Apaga. E a bebida, cara, infelizmente, sem querer, ele começou a incentivar de uma certa forma. Porque pegava, né, o homem, né? Quando ele tem filho, o homem, ele quer que o filho, às vezes, faz as mesmas pegadas que ele faz. Então, meu pai gostava de ir pro pote, ir pro barzinho lá no domingo, jogar bilhar, tomar cerveja e pá, aquele rolezinho.
E começou a levar eu, mas o meu irmão. Começou a levar eu, mas o meu irmão. Ah, pode beber um golinho aí que não dá nada, não. Você tá com o pai. Aí até então eu tava com o pai. Mas chegou uma época que eu larguei o pai, mano. Aí eu comecei, né? Aí já comecei já na escola, mano, eu matei muita aula. São Paulo fala cabular, né? São Paulo é cabular aula. Cabular, né? Aqui em Minas, os caras falam, matei muita aula. Matei muita aula, irmão. Tomei muito. A gente matava aula pra tomar pinga com refrigerante, que esse perto de 2 litros, e ficar na porta do colégio ali, com as minas, zoando, bêbado, entendeu? Então perdi um tempo também. Até a 7ª série eu estudei bonitinho, mas sempre louco. Não tinha uma hora que você me via eu de cara, não. Você podia Cara, saber que eu ia estar louco. eu também passei bem isso daí. Eu não sei se você tem a mesma coisa que eu. Eu fico lembrando, deu nessa época, eu falo, mano, como eu era idiota, velho. Não, é manezão, mano. A verdade é Mano, manezão. Olha só pra você ver. Uma que eu entrava com um bafão de pinga, as minas nem olhavam, mano. Falei, nossa, que maré de cachaça. Os caras nem é olhavam, isso cara. mesmo, velho. As minas já olhavam e falavam assim, nossa, que maré de pinga que tá essa sala. Mano, aí você já não ia, já podia ter certeza que você não ia pegar ninguém, mano, por causa da pinga. Entendeu? E doido Cara. demais, e só zoeira, atrapalhando os outros a estudar. Os caras, às vezes, vinha com foco do trampo, cansado, mas eu não queria nem saber, irmão. Queria saber se você tá trabalhando, eu quero é zoar o plantão aqui mesmo. Então, assim, é, é muita inconsequência, né, cara? Você não pensa, né, que você tá ali e tal. Mas aí, cara, eu comecei a beber, comecei a matar a aula, perdi 3 anos, tomei 3 pau direto até ser expulso lá da escola. Ah, não tem mais vaga pra você aqui, não, irmão. Aí o negócio ficou estreito. Que aí era rua 24 horas, era jogando baralho na rua, era usando droga. Então, cara, foi assim isso, essa sequência, muito tempo. Até que um dia eu decidi voltar a estudar, mas eu fui procurar um trampo e eu tinha a 7ª série, mano. E preenchi a ficha e tudo. O cara falou assim: mas como é que você quer trabalhar? Você não tem nem o médio? Aí, sabe, aí já deu uma clareadinha assim. Aí na época eu tinha um padrinho que ele foi vereador de Contagem, José Nunes. Ele foi um tempo aí, ganhou vários mandatos e tal. E eu fui lá na Câmara ali para pedir ele uma carta. Ele falou assim: ó, vou arrumar uma carta para você conseguir. Através dele eu voltei a estudar. Levei. E aí eu consegui formar o ensino médio completo, né? O 2º grau que eles falam. Aí já foi virando a chave, cara, mas mesmo assim, sempre louco. E aí consegui, comecei já a trabalhar, eu fui fazendo os bicos. Mas vai perguntando, mano. Às vezes eu tô falando aqui, você Não, tem alguma vai coisa falando, já vai na falando mente. aí. Vai falando aí, tá? Estamos aí no caminho aí, nós vai chegar no momento que é o momento crítico, né? Eu acho que todo mundo que tá nessa caminhada, que seguiu nessa caminhada ou que tá vivendo essa caminhada, cara, ou você é assim, ó, o que esse momento da vida que o Sidney tá falando aqui é um momento da vida, né, de que ainda tá na fase do gostosinho, né? É, Tá na isso. fase do Isso ficar porque, gostoso. porque tá tudo zoeiro ali, você já tá mais novo, né? Naquela época eu tinha 18 anos e tal, mas sempre trampando, mano. Sempre fazendo os biquinhos, mas era o seguinte: Ainda não fazer os era a bicos, questão é, de você tá você não tá na parte crítica ainda, você tá na parte que você ainda que não é tava na parte crítica. o pessoal chama hoje do recreativo, tava fazendo como forma Isso. Ah, eu tô ali, mas eu tô ciente, entendeu, mano? Eu tô ciente, isso aí é da fase mesmo e tudo. E aí eu comecei. quando eu quiser eu paro. É, Essas mentiras que vai contando pra você mesmo. Ó, se você tá contando essa mentira pra você mesmo, mano, é. e E aí, assiste até o cara, final. aí o que que pega? Quando eu tava com 20 anos, eu acho que é 20 anos, a minha mãe adoeceu. Né? Ela tinha diabetes, uma diabetes já no nível já alto. Ela cortou o joelho, aquilo ali apodreceu a perna dela, até cortar 2 dedos, ficou internada há muito tempo. A primeira internação foi 5 meses e 24 dias. E eu acompanhei ela, porque a gente revezava. Nós somos 5, né? Então são 3 homens e 2 mulheres. Então, uma semana cada homem ficava.
As mulheres não conseguiam ficar porque tinha a sua família e a outra trabalhava em 2 serviços, enfim, mas os homens ficaram. Cada semana era um homem. Então, cara, minha mãe passou esse veneno aí uns 2 anos. Aí cortou 2 dedos, cortou metade do pé, cortou metade da perna, aí depois arrancou tudo. E aí ela caiu em depressão, cara. Fez hemodiálise muito tempo, deu barriga d'água, tirou 12 litros de água da barriga. Então, assim, minha mãe sofreu muito, cara, nisso. E chegou uma época, se eu não conhecia Deus, eu comecei a conhecer. Porque eu comecei a ter um papo com Deus ali a partir daquele momento. Eu comecei, né, a pedir a morte da minha mãe, porque eu não estava aguentando mais o sofrimento dela. Eu falei, seu Deus, eu não aguento mais não. Ver os caras indo lá, fazendo enxerto na perna, ela gritando de dor, então foi muita sequência. Isso aí foi muito triste, cara. E ali que eu invernei mais ainda. Porque aí eu ficava uma semana lá, preso, mano, só vendo doente. O cara vai morrer amanhã. Ah, o cara não sei o que lá, o cara caiu ali, eu sei que naquele mundinho. O hospital é cabuloso. Quando eu saía na minha semana, parece que eu ia morrer, cara. Parece que eu tava saindo da Nelson Gri aqui, ó. Meu Entendeu? Deus. Então eu já descia doido já e tal, endoidava e tal. Aí minha mãe, ela faleceu. Quando a minha mãe, ela faleceu, aí eu fui para São Paulo. Aí vem a parte de São Paulo, né? E eu cheguei em Aí vem São a Paulo, parte da perdição. ali é só Jesus. Ali, se o cara não firmar o toco, o cara vai todo mesmo, irmão. Não tem jeito, não. Se o cara não firmar, o cara vai. Por quê? São Paulo, ele é atrativo para isso. Entendeu? Hoje, infelizmente, o tráfico em São Paulo domina. Toda quebrada tem uma biqueira, não só uma. É de 10 em 10 passos. Você andou aqui na outra rua, já tem outra. Então, assim, se o cara já conhecer, acabou, mano. Ele já sabe que lá é o lugar que vai ter tudo fácil. E quando eu cheguei lá, engraçado que uma das minhas tias, hoje essa minha tia já faleceu, né? Tia Abigail, eu morei com ela, 7 anos. E quando eu cheguei, ela falou assim: ó, você não vai induzir meus filhos aí, não, viu? Que meus filhos aqui, eles não usam droga, eles não bebem e tal. Eu sei, é o perdido lá de Minas, lá de Belo Horizonte. Você é o perdido. Aqui a família já tava ciente, né? Que tu era ovelha É, negra, já tava numa fase de escrachado já, né? Já tava você é o perdido lá de Belo Horizonte, então você não vai induzir meus filhos, não. Bom, misericórdia. tia, beleza. No primeiro rolê, cara, os caras já estavam com 5 pinos de cocaína na mão. Eu falei, que é isso, cara? Misericórdia, velho. Mas 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 que aqui, é isso, mas velho? foi, Mas eu foi. cheguei agora, rapaz. O cara falou assim, rapaz, que nós já usa é de miliano. Minha mãe que não Ixi. sabe de nada. É, pra mãe Bicho, sempre o torto é o que. aí o primeiro rolê já me levou já, lá tem uns bagulho de quermesse, lá você morou lá, você vai saber. Já me levou já pra quermesse, já o bolso cheio e todo mundo cortando na aula, na alta. E as quermessas lá não tem nada de musiquinha de festa junina, não. É Não. o funk, o baile funk, os caras cantando na laje, entendeu? E cachaça embolada e drogas emboladas. E aquilo ali, cara, foi novo, né, mano? Eu já tinha uma ciência aqui em Minas. Mas aí já era outra experiência, né, velho? Nunca tinha morado em São Paulo. E aquilo ali foi indo, foi induzindo, foi induzindo. Aí eu entrei na padaria, aprendi o ofício de padeiro, de confeiteiro, ralei no balcão um tempo. E aí eu fui me envolvendo, mano. E eu fiquei 7 anos, fui noivo lá, né? Aí chegou uma época já que eu já tava demais já no bagulho, já comecei, já senti que eu já tava dando um trabalhozinho, entendeu? Quando Eu, você fala trabalhozinho, o que que é pra você o trabalhozinho que tava dando? Ô, cara, eu já senti assim que o bagulho já não tava mais no controle. Uma, cara, que eu pegava muita droga, né, meu? Entendeu? Eu não ficava num pininho, não. 2 pininhos, não. Meu negócio era encher a mão. Era de 10 pinos pra cima, eu já era zoião. Eu não dava um tiro numa carreira de cocaína, eu jogava era um pino completo. Hein? Aí você já tá Então, na fase que é uma fase que você já tá entrando ali.
E na hora que você já começa a ganhar a consciência, é esse tipo de consciência, cara, que assim, nossa, eu tô Não, e ficando eu a mais. trabalhava, irmão, e eu trabalhava muito. Eu entrava na padaria 2 horas da tarde, e nessa época eu ralava no balcão, então já aprendi tudo no balcão. Mas quando acabava ali, o gerente fechava as portas da padaria e falava, não, vamos tomar 2 comigo, 3 aqui. O gerente, e o cara bebia demais. Então, se a gente acabava o trampo 10h30, a gente saía da padaria meia-noite. E ele subia, que era pertinho da casa dele, ele subia o morro arrastado. Nós tomava lá 10 cervejas. Umas 10 Maria Mole, você tá ligado o que que é, né? Os mineiros não sabem muito aqui não, mas em Não São tem, Paulo, a não. Maria Mole lá, os caras colocam um É, conhaque copaizando lá, que aquilo ali você vai lindo. é. Ou pensa que não, você já tá lá no alto. É E três. ali, Três e já fica já. acabou. É, Acabou, você já fica alegrinho. E aquilo ali, eu todo dia, mano, todo dia. Fechava a padaria, não, Sidney, eu pago. Eu pago. Às vezes ele nem pagava, né? Eu dava um quebra ali naquela cerveja e boa. Ele nem pagava. E a gente bebia todo dia, cara. Todo dia, todo dia. E ainda eu saía dali, eu já ia para um outro bar do camarada que virava a noite toda. Então ali eu já jogava um carteado, eu gostava muito de baralho. Jogava cacheta valendo 50, 100. Então aquilo ali, as coisas só, né? Não, vem, Sidney, vem, tudo muito fácil. E aí eu fui me afundando, irmão. Chegou uma época que eu falei assim, não, cara, o que eu recebo não tá dando. Eu recebo hoje. Quando é daqui uma semana eu já tô duro, nem uma semana. E 3 dias eu já tô fazendo vale de novo na padaria. Entendeu, cara? Dava minha folga, eu já descia já pra padaria. Se eu não tivesse dinheiro, eu dava um jeito de beber lá a tarde toda. Então, às vezes a gente não fica atento a esses detalhes. Mas você já tá bebendo, cara, o dia todo, o dobro já do que você tinha costume lá. Você já tá usando muito mais do que você pensava. Às vezes você não tá aguentando nem mais usar, irmão. Não tá nem subindo mais para a napa do seu nariz e o cara tá querendo, né? E aconteceu 2 situações, teve 2 fases de depressão mesmo. Foi a época que essa minha ex-noiva, na época ela era minha noiva, né? A Rosimeire. Eu já tava 6 anos com ela, a gente conheceu na padaria e tudo. E o primo dela me fritou eu. Me canguetou, falou que eu tava usando droga e a menina pirou e terminou. E aí eu caí, cara. Né? Porque 6 anos não são 6 dias, né? Então eu tinha intenção de casar, a menina também, aquilo tudo, aí vem a droga. Então a droga sempre acabou com vários relacionamentos meus. Ela sempre me prejudicou, né, nessa área sentimental, mano. E essa menina terminou comigo, aí acabou, irmão. Aí eu me afundei, já não queria mais trabalhar. Eu trabalhava no Santa Marcelina de vigilante, eu já larguei o trampo, pedi conta. Então já vem essas etapas e já começa a levar você já pro buraco. Você fala, pô, meu, já não tá mais legal. e me fala um negócio aqui. Assim, isso é fato, né? Na verdade, destrói com relacionamento, com tudo, né, cara? Com tudo. Agora, Sidney. Opa, tô Ah, aqui. tá aí. Tô Ficou um mute ligado. aqui. Acontece o seguinte, o que vai destruir com o financeiro, foi seu caso aí, o meu também, financeiro, familiar, É. sentimental, tudo, cada E a vez família mais sofre demais, né, irmão? A aqui família mais sofre demais. sofre e sofre e não entende. Então, assim, você gera sofrimento, as pessoas geram sofrimento não só para elas, mas para todos que rodeiam. Porque, É. cara, teu familiar não quer ver mal você, né? Então, isso é complicado. Agora, eu queria saber do seu seguinte, mano. Qual foi a virada de chave aí que você teve para falar assim, cara, vou parar com isso daqui, né? Quando que foi que você virou e falou assim, eu preciso sair disso e que você Entendi. criou a consciência, porque até então a gente fica naquela fase assim, não, eu saio quando eu quero, não, porque eu tô no É. controle, tal. E quando você falou, não, mano, sou um viciado. E aí, qual foi essa virada de chave? Qual O foi que o que rola, momento? cara? Quando eu terminei com essa mina lá em São Paulo,
meio que eu não quis mais ficar lá, mano. Porque você vai terminar lá com a pessoa, toda hora você vai trombar, não sei o que lá, e a mulher não quer mais, e você fica insistindo, aí fica aquela coisa chata. Aí eu decidi voltar para Minas. Aí eu vou embora para minha quebrada, não tenho filho com ela, não tenho vínculo nenhum, eu vou embora. Eu vou voltar. Quando eu voltei, irmão, eu vim para a casa dos meus pais, e a minha irmã já estava aqui, tudo. E eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu tenho um irmão mais novo, que hoje ele é pastor e tudo, e ele não, Sidney. Então, Foi a primeira vez que você foi pra igreja, mano? primeira vez, mano. Legal, Primeira legal. vez. Entendeu? E aí ele começou já a me convidar, ô Sidney, vamos, tal. Aí eu fui na igreja que ele congregava, fui ali, fui aqui, até que eu fui em uma que Deus tocou meu coração, eu aceitei Jesus. Só que é o seguinte, né, mano? Tem aquele negócio de aceitar Jesus na empolgação e não deixar os velhos hábitos ainda. Você tá ligado? E eu tava ali na ilusão, irmão. Aceitei Jesus e tal, mas saía do culto, chegava em casa, acendia uma chupetona do capeta. Colocava um cigarrão na boca, mano. Deitado no meu quarto. Tal. Aí, quando dava uma brechinha, eu tomava um golezinho de vinho. Né? Então, assim, cara, pra mim aquilo ali não foi aceitar Jesus, não. Eu não tive uma experiência. Entendeu? Eu fui na empolgação, queria mostrar pros outros. Eu queria mudar, mas era aquele mudar meio mole. Eu quero mudar, mas eu quero mudar do meu jeito. Eu quero continuar entendeu? com os meus Eu vou hábitos, vícios lá e e tal. pecados, né? E a ida na igreja talvez alivia um pouco a sua consciência para te dar. Eu não sei, eu pensei assim em fazer uma brecada, primeira vez que fui pra igreja, né? Porque eu tive um processo, eu me converti, mas na hora que eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi assim, ó, eu quero mudar, né? Eu quero mudar totalmente a minha vida e eu quero novos amigos. E aí, o que aconteceu? Deus abriu isso para mim, me permitiu. Só que você ainda tá. O problema, qual é o maior problema disso daqui? É aquele seguinte, ó, é o famoso crente Raimundo, né? Ele tá com um pé na igreja e tá com outro pé no mundo. Então você fica Verdade. ali em cima do muro. Só que eu não sabia que o muro era do diabo. Então eu ficava Não, ali, cara, né? e assim, e aí eu comecei a fazer esses atos, mano. Ainda fazendo esses atos ainda e tudo, pá. E aí eu conheci uma mina lá. A mina era do grupo de dança. A mina era do grupo de dança. A gente começou como amigo, ela desabafar muito do ex dela. E por aí foi, cara. Até que a gente virou namorado. E aí, cara, essa questão foi indo mais a fundo, mais a fundo. Eu já não estava dando muito bem aqui em casa. Arrumei um trampo, comecei a ralar à noite, já não comecei mais a ir na igreja. Aos poucos também ela já foi saindo já do Ministério de Dança. E aí, cara, eu fui morar com essa mina. Saí da igreja e fui morar na casa dela. Putz. Aí que vai começar, aí o negócio vai ficar tenso, mano. Fui pra casa dela. Fui pra casa dela, me sujeitei a morar lá, porque não dava pra morar com a minha irmã na época, minha irmã jogando os bagulho na minha cara, você não ajuda a pagar nada, não sei o que lá. E realmente, irmão, só cortando um pouquinho e voltando, quando eu voltei para Minas, eu fui ralar na TIM, e a Simara, a minha irmã já estava lá. Eu fui ralar na TIM, então lá a gente mexia com venda de internet, fixo, telefone fixo, pá, e minutos no celular. Você vai lembrar dessa época aí, 500 minutos tanto, não sei o que lá. Fui lá para TIM, estourava de vender, mano. Estourava de vender. Plano era mato. Mas toda vez que vinha o salário e a comissão, eu derramava. Juntava eu e mais 3 do trampo, que era terrível. Mas derramava tudo que tinha ganhado. Aí a minha irmã ficava louca. Hein? Que aí tinha conta de luz, tinha conta de água, tinha que ajudar em tudo. Cadê o dinheiro? E eu me sentindo na razão ainda. Não, eu tô certo, mano. Tem que dar nada aqui não. E aí ela começou a pesar na minha, eu fui embora. E aí eu fui para casa dessa mina tal, e comecei a ralar à noite. Eu trabalhei na TechSeed 2 anos, é uma empresa aí também que mexe com o bloco do motor de Scania,
uns carros mais pesadão. E aí eu fui ralar lá, cara. Ralava de meia-noite às 6, quebrando o bloco do motor. Só na marreta, 6 horas na marreta. E quando eu chego lá na empresa, Satanás ele é tão astuto que já tinha um tráfico tremendo dentro da empresa. Que isso, Tráfico mano? Dentro da Cê é empresa, doido? mano? Tráfico tremendo, irmão. Que isso? Tremendo tráfico. Eu já chegava já, o cara falou assim, ó, hoje tem, negão. Hoje tem. Eu já pegava 2, já matava aqueles 2 pinos ali, depois eu já pedia mais 2. Numa noite eu cheirava na média uns 6 pinos de cocaína. Misericórdia. Aí você chuta aí. E era fiado ainda, irmão. O cara vendia. E Nossa, o velho. cara vendia por quê? O cara sabia, porque dentro da empresa já tinha o banco. Entendeu? Então o seu vale já caía, você já saía na madrugada, ia lá e sacava o dinheiro. Então o cara já Caralho. sabia que ele não ia tomar o Pelé. Entendeu? E o cara que vendia, ele era tão pilantra que, tipo assim, se um pino na rua era 20 conto, ele vendia lá dentro R$ 30. E ainda cheirava, dava um tirinho, ainda te vendia faltando ainda. Ah, é o fornecedor. É, não basta, né? Não, Destruir é o ainda. fornecedor. Entendeu? E aí, cara, e aí eu embarquei, cara. Todo dia de vale, mano, eu pagava esse cara 400, 500 conto. Que Aí a isso? mulher olhava assim, mas cadê o dinheiro, Sidney? Ah, você vem faltando. Dava um caôzinho ali, um caôzinho ali, e nunca a conta fechava, mano. Eu tinha um F na rua dela lá, eu tinha um fiado na rua dela, que eu bebia 400, quando era no final do mês eu tava pagando 800. O cara anotava R$ 400 a mais, irmão. Mas, cara, me fala um negócio. Tu ganhava bem, então, né, mano? Porque Ganhava, e pior que eu ganhava bem mesmo. A Taxid pagava bem demais, cara. você vê como que é a Entendeu? coisa. O inimigo, ele não deixa você prosperar em nada, irmão. Nada, Mano, eu nada, tinha nada. especial, passava na porta de casa, especial, entendeu? Plano de saúde bom, cesta básica, os caras entregavam na porta de casa. A gente não carregava a cesta, não. Tinha uma van para trazer que Nova Contagem. Entendeu, cara? Então foi 2 anos lá, cara. Então eu não dei valor, entendeu? Ela vai me estar lá até hoje. Tá, mas me fala o seguinte, ó. Na hora que você, beleza, você viu ali a situação, o negócio tava cada vez ficando pior. Você chegou, eu cheguei em uns pontos assim que eu falei, eu vou parar. Acabou, não quero mais, não aguento Ah, mais. aí E foi um monte de vezes, irmão. então, mas aí existe aquele momento que você segurava, comigo era assim, eu segurava, fazia de tudo, só que aí vinha a recaída. Essa é matadora porque parece que vem tudo acumulado, com juros, multa e correção monetária, né? E aí, no meu caso, irmão, eu desaparecia 5 dias, uma Nossa, semana. misericórdia, né, Você cara? passou Ô, por essa fase ô, assim ou não? mano, tipo assim, cara, eu não conhecia a família ainda dessa menina. E eu fui conhecendo aos poucos. Então, mano, o pai morava no fundo, gostava de tomar todas. Aí morava uma irmã do lado com esse meu ex-concunhado. Depois chegou um outro concunhado mais louco do que eu, cara. O nome dele era Bichão na rua lá. Bichão tá na área. Se eu pegava 10, ele pegava 20. Tô falando diante de Deus, sem mentira. Se eu pegava 10 pilas, esse menino pegava 20, mano. E ali, ou imagina o que virou aquele, aquele lugar, mano. Por quê? Começou a cheirar eu, a minha cunhada, Meu as duas Deus. cunhadas, eu, as duas cunhadas, os dois concunhados. Mano, começava na sexta, não tinha fim, não, cara. Até dinheiro de prestação que tava boiando lá, a gente pegava. Não, Meu depois a gente Deus. arruma outra. E para dar mais ruim ainda, olha como aí Deus começou a trabalhar, mano. Eu já estava afastado há 7 anos da presença do Senhor. Aí você já não tava Agora mais nós com o vamos pé na... entender. Aí você já não tava mais com o pé na igreja, pé no mundo. Você já meteu os dois pés Não, eu no já mundo tinha de saído novo. fora. Quando eu comecei a ralar na Tecnicídio, eu já comecei a sair fora. Já comecei a ralar à noite, eu não ia no culto mais, não. E aos poucos a menina saiu do grupo de dança também.
E aí, mano, foi 7 anos, irmão. 7 anos. E aí, no finalzinho, nós todo mundo cheirando ali, tinha um cunhado meu, começou a falar que eu tava pegando a mulher dele, irmão. Que isso, velho? Todo mundo louco, você, velho, você tá pegando a minha mulher, né, Sidão? Aí me chamava de Sidão. Você tá pegando a minha mulher, né, irmão? Eu falei, que isso, cara? Ele tá usando a noite toda aí, bebendo a noite toda, você falando um negócio desse comigo? E o cara começou, e Satanás começou a dar essas viagens no cara, e o cara começou a ficar, sabe, fixo mesmo. Falei, não, você tá pegando a minha mulher, irmão. Você tá pegando a minha mulher. Aí o cara comprou uma 380, velho, zero bala. Esse cara comprou uma 380, Que zero isso, bala. velho? Ele falou assim, aí eu comecei a me tocar, irmão. Deus começou a tocar em mim e falou, Sidney, enquanto é tempo, tipo assim, mano, eu comecei a sair fora, já não comecei a passar o Natal. Eu falei, eu vou morrer, mano. E além disso, o cara começou a ficar com tantos ciúmes, que se ela colocasse uma música no meu celular, ele já ficava louco. E no final da noite, ele espancava ela, mano. Misericórdia. Espancava. Subia pra casa dele, espancava a mina, mas espancava mesmo. Aí chegou um tempo que ela não aguentou mais. O que que ela fez? Aí deu uma briga ferrada lá, pá. E ela pediu pro pai dela comprar umas passagens pro Rio de Janeiro. Pra casa de um tio dela no Rio de Janeiro. Comprou essas passagens. E eu tô lá de boa. Aí quando pensa que não, quem chega em mim? Minha ex-noiva falou assim aqui. Tô indo também, beleza? 6 anos com ela. Ela foi. A passagem dela já tava em cruz, Mas irmão. ela foi junto com a mulher? Foi junto com a irmã. Ah, Domingão, cara, era 10 horas da noite. Só deu a letra e falou assim: eu tô indo embora. Mas antes disso já tinha acabado muita coisa. Deixei. A mulher já não tinha creme bacana. Eu tinha 4 cachorros de raça, os cachorros morreu tudo. Não tinha dinheiro lá pra ração. Entendeu? Se a mulher usava um boticário, um creme, ela começou a usar Nivea. Não que vai de condições, tá? Não tô. Na época, né? Eu tinha condição de comprar um creme melhor, a mulher começou a faltar um absorvente e várias coisas. Então caiu muito de produção. Essa mina foi embora, cara. Quando ela foi embora, eu continuei na casa ainda. Aí lá do Rio de Janeiro, essa mina. E antes disso também, eu já tava naquela fase seguinte, mano. Se eu tomasse um copo de cerveja, eu queria cheirar. Entendeu? Era aquilo que você tinha me perguntado que eu tava esquecendo. Tomava um copo de cerveja, mano, eu já queria cheirar. Aí eu já ia pra casa já de parente meu, cara. E assim, agora eu vou colocar meu pai no meio, quando ele estava vivo também, ele ficou muito decepcionado, porque ele via a gente cheirar junto, muitas vezes era eu mais o meu irmão, entendeu? Ele começou a presenciar aquilo, e eu discuti muito com meu pai, ele veio chamar minha atenção, eu falei, pai, eu quero saber não, eu uso com meu dinheiro mesmo, entendeu? É rebeldia, é quando você tá louco, você fica rebelde, mano. aí O você cara fica pega aquela. rebelde. Aí você pega assim, ó. E começa com a fase de você ter medo e até esconder. Aí chega um ponto que você já tá É, ali até enfrentando, né, irmão? eu fiquei rebelde, sabe, irmão? Meu pai falava comigo, e eu, não, pai, não Mas quero saber, você não. ainda não tava na fase de vou parar. Quando eu quero saber quando você falou assim, vou parar Não, agora. vai vendo, eu vou chegar lá. Vai. É porque a história Essa é era um pouquinho longa. grande, né? Beleza. Isso que a Eu gente vou ainda chegar tá dando lá. aquela resumida ainda, né? Porque É, se ainda for tô dando. contar tudo, vai ficar Não tô aqui um contando mês. tudo, não, mano, porque tem muita pegada. Tem as pegadas do rolê que você é humilhado, entendeu, irmão? Às vezes os caras acham aí, só pra deixar uma letra, às vezes os caras acham, pô, mano, o cara te dá. O cara te aplica o primeiro tiro, te dá um pino, te dá dois. Depois, irmão, ele tá te vendendo, depois ele não quer te dar mais. E o cara, quando ele já tá no nível que ele cheirou tanto ali, mano, que o cara se humilha. Eu vou contar só uma pegada rapidinho, mano. Uma vez eu tava com 7 pinos de cocaína no bolso, cheirei a noite toda. E eu fui parar no monte, irmão. Olha como são as coisas. Como assim, mano? Tu foi Eu parar fui no pro monte, monte, velho? irmão. Eu fui pro Mas tu foi monte. orar, velho? Não, eu fui Ah, pedir tá. Deus pra Você tirar foi. minha vida ali. Ah, entendeu. Entendeu. Entendeu? Eu tava Aham. tão louco, irmão, que eu não aguentava mais.
Aí é a fase que a gente Que, troca com, ideia, que você não aguenta que mais. aí você já começa a bater a depressão e Mano, forte. cheguei no monte, já deitei no chão, falei, meu Deus, pode tirar minha vida, eu não aguento mais não, Senhor. Eu não aguento mais. Nossa, se eu não me libertar. Só que mesmo louco, mano, eu orava muito a Deus, eu chegava doido falando, Senhor, nossa, como que pode? É só o Senhor vai Aquela mudar. semente plantada lá Mano, atrás, ela. já sabia, entendeu, cara? Já sabia do gostinho. Então aquilo lá atrás, eu chegava, mesmo louco, eu batia o meu joelho e falei assim, ô Senhor, eu sei que eu tô errado, mas olha aqui do jeito que eu tô, entendeu? E Satanás ele começou a me humilhar tão forte, velho, de ponto da mulher falar assim, não, você não deita na minha cama não, você vai deitar aí no chão aí, velho, tipo cachorro mesmo. 6 horas da manhã chegava transformado aqui na cama, você não deita não. Então, várias pegadas, irmão, várias pegadas assim, já não tava dando mais certo. A mulher vazou pro Rio de Janeiro. E aí eu continuei na casa, mano. Chegou uma hora que ele falou assim: ó, não é pra você ficar mais aí, não. Aí que Deus começou a trabalhar. Deus já tinha todos os planos dele. Aí eu fui morar sozinho, irmão. Peguei a televisão que era minha, peguei a cama box que aí eu comprei dela e fui morar sozinho, irmão. Fui morar sozinho, mas só que eu determinei para onde que eu fosse que ia ser uma gandaia. Eu falei, não, agora tá dominado. Vou morar sozinho, vou encher a casa mesmo de puta, de tudo, e vou endoidar. Só que tinha uma mulher ela é evangélica e morava no lote, irmão. E eu não consegui fazer nada, bro. É, mano, Deus é fiel, né, velho? Não consegui fazer nada, irmão. Toda vez que eu programava um negócio, eu não consegui fazer nada, mano. E ali, Caio, e ali. Era tipo um porãozinho, eu falo que era igual a caverna lá, né? De Elias, né? Elias na caverna. E eu lá no porãozinho, falei, não, mano, o que eu tô arrumando e trabalhando com meu irmão, descarregando cimento, ferragem, ralando pra caramba, e fui morar sozinho, mano. E aí um dia no Santa Helena, eu encontrei com a ex-namorada minha. Eu tinha namorado ela quando eu tinha 18 anos. E aí encontrei com ela, mano. E aí encontrei, comecei a conversar, pá, 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 vai acontecer isso, aquilo, outro. Deus manda te dizer assim. Ah, essa mulher tá doida demais, para com isso, pá. E aconteceu tudo, irmão. Foi aonde que a mulher foi embora, tudo. E essa mina, Deus usou ela para começar a me evangelizar de novo, irmão. Porque eu já tava pedindo 20 conto prestado. Já tava pegando fiado na biqueira. Entendeu, mano? Então quando você começa, mano, velho, presta 10 aqui, irmão. Você chegou no ponto Presta de 15 aí. penhorar, de vender alguma Já, coisa. mano, deixar relógio, não fica o meu relógio aí. Mas eu pego ele e tudo mais, entendeu? Pode segurar. Então ali, cara, eu já vi que eu já tava, tipo assim, Tava mais já. não, eu tô mal. E essa mina começou a evangelizar pra mim e tal. Não mentindo, cara, eu fui com interesse imenso nela, que ela já tinha sido uma ex-namorada minha, mas Deus tem os seus modos de trabalhar, né, irmão? Eu fui com interesse na mina, mas de um jeito ou de outro, eu falei assim: não, beleza, você tá indo com interesse nela? Então vem comigo, mas chegar lá eu quebro suas pernas. É tipo assim, né? E eu fui, cara. Fui, eu comecei a evangelizar, eu comecei a frequentar. Você foi lá uma vez, aonde que foi? Lá na igreja Lá de Santa Helena. na quadrangular, não é? Não, foi Não. lá na Assembleia. De Santa Helena, mano. Passou Ah, Hernandes lá, tá, tá, pediu seu um tá. dinheiro lá. Não, pastor, verdade, verdade. Aí comecei lá e ela de lá, e ela começou a evangelizar e tudo. E um dia ela falou assim: você não pode ficar em cima do muro, não, meu. Você vai ou racha. Aí eu reconciliei, cara. Glória a Deus. Reconciliei e tal. Passei um veneno, morei sozinho lá no Santa Helena. Tive um papo reto com o Senhor. E ali, cara, eu me derramei, irmão. Eu me derramei. Comecei a conversar com Deus, segurando a minha onda. Deixa eu só sair desse bagulho aqui. Aí tinha várias biqueiras perto de casa. Eu ia pra igreja, passava perto. Chegava em casa, eu dobrava o meu joelho. Então, assim, eu creio que todo mundo, mano, tem que ter uma experiência de solidão com Deus, entendeu? É preciso.
Se for numa clínica ou se você estiver morando sozinho, mas você tem que ter um momento com Deus, porque você tem que ter um papo reto com Deus. Eu comecei a me humilhar e Deus, ele se agrada quando você está com o coração puro e sincero, né, irmão? Porque da primeira vez eu estava ali de oba-oba, dessa vez não, irmão, dessa vez eu estava em sofrimento. Então a palavra do Senhor diz, né, claramente, você vai pelo amor, você vem pela dor, filhão. Eu fui pela dor. É. Mulher tinha picado o pé na bunda. Eu sem nada, morando sozinho. Então, isso, cara, eu passei um veneno ali, nem os meus parentes, Deus permitiu chegar lá naquela casa. Poucos que foram lá. E poucas vezes. Meu pai foi lá uma vez só. E aí, cara, eu comecei ali, tal, achando que era essa mina, né? Quando eu vou chegar onde que Deus me honrou no meu casamento. E aí, cara, eu pesadaço. Eu acho que ali eu já tava já com uns 120, 125 quilos, mano. Eu te falava, irmão, inchado de cerveja, não aguentava andar, respiração horrível. E ali, Deus, né, começou e foi um processo do quê? De. Como é que fala? Quando o cara tá. Mano, tá tirando os bagulho ruins do corpo, é. Libertação, libertação. Libertação. E aí Deus começou a libertar, mano. E aí eu comecei a caminhar, comecei a perder um pouco de peso. Aí comecei a fazer mais umas coisas, a igreja daqui, igreja dali, oração, um monte e tal. E eu achei que essa mina eu ia casar com ela, mas ela tinha um outro propósito, né, cara? E não deu certo. E aí Deus colocou uma ex-namorada, que hoje é minha esposa, né, na minha vida. Aí você já veio já nessa parte, né, mano? Foi a parte que eu fui lá pra Imperate. Foi. Eu fui lá pra Imperate, tal. E esse Começou, cara Deus aqui, mano, começou a esse te cara era abençoar. doido demais, ainda bem que Deus libertou ele, cara. Esse cara era doido demais, mano. Esse cara só faltava bater na gente lá, paulista doido. Misericórdia, esse cara é brabo demais, irmão. Nossa! Não, a equipe toda tremia, porque o apelido dele era general, né, mano? Antigamente, que... quando ele mexia com vendas. E aí foi a época que você começou a prosperar, mas aí a questão da fase que você saiu, que você já se entregou ali a Deus. Irmão, eu quero saber de você o seguinte, porque existe a questão, para mim houve uma grande dificuldade porque existia para mim a necessidade fisiológica da abstinência. Eu quero saber como que você lidou ou se foi, mano, milagre mesmo que você... Cara, eu vou te falar com você, noite brother. pro dia não sentiu vou te mais falar vontade. com você o negócio aqui. Quando eu reconciliei, eu ainda tava fumando. Vou contar a experiência do cigarro. Tava fumando ainda. Fumando, aí um dia passei lá no açougue, comprei uma carne e tal, fazer uma janta aqui. Comprei a carne e fui pra casa. Comprei 2 cigarros soltos, velho. Tinha dinheiro pra comprar o maço, comprei 2 cigarros soltos. E aí, quando eu cheguei em casa, eu acendi o primeiro cigarro, mano. Quando eu acendi, quando eu dei 2 tragadas, eu vomitei tudo que tinha no meu estômago. Glória a Deus. E eu pedi em Deus para me libertar, que eu não aguentava mais. Eu falei assim, não, eu não posso, velho. Como é que eu tô indo pra casa do Senhor e fumando ainda? Isso não existe, não, velho. É só na minha terra, igual os caras falam aqui. Isso não existe. Então eu comecei, oh Deus, eu nunca consegui, mano. Eu ficava sem fumar uma semana, certinho. Ah, eu vou parar de fumar. Quando tava na sexta-feira, o primeiro gole de cerveja, não, dá um cigarro. Eu nunca consegui. Eu fumei 20 anos, velho. Fumei 20 anos. O tempo que eu usei droga foi o tempo que eu fumei. 20 anos direto. Aí beleza, aí fiz a janta, tudo, tal. Jantei, mano. Quando eu acendi o segundo cigarro, eu vomitei tudo de novo. Depois, nunca mais eu tive vontade de fumar, irmão. Nem fumar, nem nada. Nada. Porque Deus liberta, ele liberta verdadeiramente, irmão. Não tem esse negócio, não. Então, eu fui o milagre do Senhor. Glória a Deus. Eu mesmo achava que não tinha jeito para mim, não. Muitas vezes passa essa questão na sua cabeça de você falar assim, não tem jeito não, cara. Vou morrer drogado mesmo, vou morrer largado na rua. Então, muitas vezes você passa por isso, cara. Você vê essa situação, você passa por isso. E foi assim comigo, cara. Mas Deus me libertou, graças a Deus eu não precisei de ir pra clínica, eu não precisei de ir pra canto nenhum. É oração, irmão. Pedindo a Deus mesmo libertação.
e Deus me libertou. Hoje, pela honra e a glória do Senhor, hoje eu posso ver o cara fumando, eu posso ver o cara bebendo. Não que eu participe, que eu fique no meio. Mas se tiver alguma situação que o cara tiver perto de mim, mano, hoje eu não sinto vontade nenhuma, entendeu? Pra você, ou pra alguém que tá aí, o passando por isso, já passou por isso, vai entender o que eu falo. O que acontece? Tem que haver um sacrifício, pessoas, locais e hábitos. Tem que mudar, tem que ter uma alteração. Isso a gente chama de conversão. É se Exato. converter. É o que eu falo sobre arrepender. O que é o arrependimento? Arrependimento não é voltar atrás, até porque nessa situação, como foi na minha vida e foi na vida do Sidney, voltar atrás não tem como, porque não tem como você voltar no tempo, desfazer. Então, arrepender, muitas das vezes, Sidney, é colocado de uma forma errada. Arrepender, se você for pegar na tradução da Bíblia hebraica mesmo, né, significa mudar de direção. E a gente Exato. chama isso, né, no cristianismo, na nossa crença, que é o converter. Esse se converteu, ele converteu o caminho, estava indo num caminho e converteu para outro total. E outra, tem que ser um caminho, ó, no nosso caso aqui, né, eu vou falar para você, tem que ser um caminho totalmente oposto. Não tem como, tem a gente uma das recaídas que eu tive assim foi de querer achar que eu conseguiria me converter e naquele momento continuar andando com pessoas em locais, em lugares. Cara, não é o tempo. Haverá esse tempo que, se também for da vontade de Deus te chamar para resgatar essas vidas, haverá esse tempo de processo. Nesse momento que você acaba de sair, você tem que se afastar o mais longe possível de locais, pessoas e hábitos. Se É afastar porque o não tem jeito. máximo o É porque possível, não né? tem jeito, né, mano? Não tem jeito, cara. Porque, tipo assim, hoje, cara, hoje eu consigo, entendeu? Hoje as pessoas me veem diferente, mano. Então os caras me veem na rua e falam assim, pô, mano, isso não é o Sidney, não. Os caras chegam a duvidar, irmão. Os caras falam, pô, como que o cara conseguiu? É só que tem uma curiosidade aí, você tá ligado? Você sabe que o cara que tá nessa vida, cara, às vezes o cara não quer estar tá ali. O cara tá ali porque o vício já tomou conta, o cara já se entregou, mas o cara olha para você que tá querendo mudar ali, o cara fala, pô, mano, Deus é fiel, cara. Porque do jeito que eu e esse cara usava droga aí, para mim nunca ia largar. Então, cara, e tem o fato também de se converter e se convencer. Às vezes o cara convence, fala, pô, mano, tá bom. Mas não é, mano. Eu tive experiência, entendeu, cara? Eu vi o que Deus fez na minha vida, no meu interior, velho. O cara me mudando ali, as minhas atitudes, entendeu? Às vezes chegando pedindo perdão para cara que eu nunca pensei. Falei, não, mas que cara, eu peço perdão, não. Entendeu? Então são pequenas coisas, cara. É pequenas coisas que você fala assim, pô, cara, hoje, cara, se eu tiver uma coisa na minha casa e eu ver que eu posso dar ali pro cara ali, o cara ali, cara, é na hora, meu irmão, leva aí. Eu não tenho mais aquela. Eu não sou mais apegado às coisas, sabe? Hoje é Muda, né, outra cara? pegada. Muda o nosso ponto de vista, o nosso meio de agir, e a gente vai a cada vez mais aprendendo e enxergando, né, o que Jesus de fato veio ensinar, o que ele veio realmente fazer e realmente a gente ter hoje ser livre, né? Porque hoje nós é contraditório. Hoje nós somos escravos de Cristo, porém por escolha. Olha que Verdade. loucura, irmão. Nós somos escravos de Cristo, não por obrigação, como no mundo nós éramos escravos do inimigo, escravo Exato, da droga, escravo exato. da prostituição, escravo de várias situações. Porque Hoje você nós fica louco, estamos né, mano? Às exatamente. vezes você fica louco, né? E Entendeu? aqui é Você por começa a ficar escolha. louco por Jesus, velho. Porque como é que Exatamente. você tá lá na sua casa aí? Eu sou assim. Eu, se eu tiver aqui em casa aqui, mano,
Eu já pego um louvorzão, já meto na caixa no último volume. E eu começo a chorar aqui, começo a entrar em mistério, Deus começa a me tomar, então eu falo, que isso, cara? Então é uma experiência muito louca. E a melhor coisa, né? A melhor experiência que tem é uma experiência que não é destrutiva. Pelo contrário, constrói a sua vida, melhora a sua vida. Através da sua vida é atingido outras vidas, como você falou, né? De ajudar o próximo, de ter o amor ao próximo, né? De querer realmente espelhar Cristo da nossa vida, né? Nas outras, e a gente faz isso como? É tão natural, irmão, é tão natural que não é com palavra. Não adianta vir com um monte de palavra bonita, não Não, adianta vir de terno e gravata. não adianta. Vou contar um negócio pra você. Eu tava fazendo na igreja que eu frequentei aí um tempo, eu tava fazendo um podcast lá. E aí eu fui repreendido lá. Fui repreendido porque eu tava falando uma linguagem muito Muito juvenil. louca. É, Ó, gente. chamando de brother, porque você me conhece, eu sou assim, eu tenho que ser meu brother e tal. Óbvio, a gente tem que saber como se posicionar em várias situações, como o Ah, próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, me fiz de louco, né, para conversar ali com os loucos, me fiz de sábio também. Então, assim, a gente tem que saber como lidar em cada situação. Mas a gente tem no nosso natural, né? A gente fala mesmo, e não é porque eu falo meu brother, meu parceiro, meu mano, meu amigo, cara, que eu sou menos crente, ou que eu sou menos cristão, ou que o Espírito de verdade, Deus irmão. habita menos na minha pessoa do que no outro que. Ô, irmão, vou falar um negócio pra você, irmão. Já vi gente do sapato de fogo, do manto e do não sei o que, dando frutos horríveis. Então, É. assim, eu acho que o que mostra pra gente a nossa caminhada, quem nós somos, o próprio Senhor Jesus deixou bem claro ali no início, que é o quê? Você conhece a árvore pelos frutos. Pelos frutos. É pelos frutos, entendeu? Se a árvore não dá fruto bom, tá? Significa que não adianta, ela pode ser como a figueira que Jesus amaldiçoou, linda, florida, bonita, grande, robusta, não dá fruto. E o que é o Mano, nosso dar fruto? O nosso dar fruto é usar a nossa vida aqui, ó, como a gente está fazendo agora, de experiência, de mostrar para as pessoas que sim, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida eterna e que não dá para acessá-la se não for através do Senhor Jesus. verdade. Eu, cara, tive uma experiência que para mim o processo da minha libertação, né, não veio como o seu de uma forma milagrosa e espontaneamente. O Não, eu meu, falo o mesmo. meu teve um processo de tratamento, eu passei por uma medicação, passei por um tratamento, glória a Deus, mas não foi só isso. Eu não falo assim, olha, a minha libertação foi por causa do. Não, não foi, foi por causa de Cristo, que me salvou, me resgatou, entendeu? Que me fez seguir até ali. Entendeu? Porque você pode ter todo o tratamento, pode ficar aí a vida toda tomando medicação. Ali pode ser um caminho para ajudar, mas não é. Quando é a decisão de Deus, se ele quiser, ele pode fazer um milagre, você não precisa nem de tratamento. Quantas pessoas, Exato. Sidney, a gente vê que é curada instantaneamente de um É, tumor, de um câncer? Mas verdade. também, quantas pessoas não são curadas após de uma cirurgia, uma intervenção? Então a gente também eu falo muito isso, e quando eu falo isso daí, os crentes às vezes batem em mim, ou me olham meio torto, porque nem tudo você tem que 100% espiritualizar. Deus, ele deu um Não, entendimento pra medicina. Se for assim, negão, a gente não vai pra lugar nenhum. é Fica doente, verdade. pega o Covid, faz assim, eu não vou no médico porque eu vou orar. Mano, Eu não tô dizendo tipo que assim, não tem que orar, mano. Tem que acreditar no milagre, tem que provocar o milagre. Mas a gente tem que ter entendido. Então, assim, existe o caminho, você pode ter até algumas ajudas, como eu tive no caso, a ajuda da medicina, mas não é em vão se você não for, porque sabe o que vai acontecer? O inimigo ele vai começar a armar ciladas que vai fazer você cair de novo, vai começar a armar ciladas pra te algemar, pra te prender. E a primeira libertação que a gente tem que ter, cara, é aqui na nossa é mente verdade, se mano. Verdade, libertar e automaticamente nosso coração acaba sendo liberto também. verdade. Você Você entendeu? tem que dar espaço, irmão. Você tem que dar espaço. Entendeu, cara? Eu acho que Deus olhou pra mim e falou assim: não, mano, esse menino já tá cansado demais. Esse cara já tá cansado demais.
Porque, assim, mano, 20 anos é muito tempo. É muito tempo perdido. Então, mano, da mesma forma que eu perdi muitas coisas, você também perdeu, mano. Você sabe disso, entendeu? Meu sonho era casar, velho. Eu falei, caramba, a mina em São Paulo, uma mina em Minas aqui, mais outra aqui. 3 relacionamentos de 6 anos, irmão. Não saía dos 6 anos. Falei, não, mano, tem que quebrar essa maldição. Orei a Deus, segurei firme, entendeu, meu? 8 meses ali quietinho. E aí Aí Deus falou conta a assim, não. bênção, agora conta a bênção. Aí eu falei assim, aí chegou a Ariana. E o dia que você fizer com ela, mano, esse papo aqui, já vai adiantando pro pessoal que tem um testemunho muito forte, tá? Nu! Nossa, ela é Demais! forte Ô, demais, mano. inclusive, cara, já Ela deixa o contou lá na convite. igreja. Já deixa o Ela contou convite lá na que a igreja, mano. próxima, com certeza, já tá convidada, mais do que convidada Mano, pra contar o testemunho e experiência aí, cara, ela pô. contou lá na igreja. Ela mostrou umas fotos lá que os caras falaram assim, não, mentira, mano. Essa menina vai morrer. 45 quilos. Só pra dia. E olha só, Até não dá spoiler Pô, não dá spoiler mano, não, é que a gente vai só um deixar o pouquinho. pessoal pra A- assistir Até, depois. até aquela bundinha de enxerto, ela chegou a usar, velho. Olha só, e uma coisa que é muito importante, você fez eu lembrar, e eu não posso deixar passar. Presta atenção numa coisa, irmão. O inimigo, depois que houver, porque a gente passou, porque a gente passou, tem um propósito, cara. Eu não vou dizer assim, Exato. então eu tenho que passar por coisa ruim pra. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a palavra de Deus diz que até o que era maldição vai se tornar bênção. Tá? Então, na tua vida, se hoje tem uma maldição, se prepara que ela vai ser bênção. Como pode ser uma maldição virar bênção? Simples, irmão. Hoje, a nosso testemunho, a nossa vida, ela pode impactar outras vidas. E Com o inimigo, certeza. olha só, eu não sei se aconteceu com você, irmão, mas aconteceu comigo. E eu tive essa revelação. E Deus me deu a revelação de como quebrar. Olha só. A revelação foi o seguinte: o inimigo fica tentando botar de diversas formas de falar assim. Meu, você tem que ter vergonha do seu passado. Você não pode falar do seu passado. Você não pode contar. As pessoas vão te discriminar e começa a botar medo, medo. E chegou uma hora que eu falei assim: mano, quer saber do negócio? Eu não tenho problema com o meu passado. Sou bem resolvido com a minha vida, com o meu passado. E aí Deus falou assim: ó, sobe e vai testemunhar. Porque eu nunca tinha testemunhado, cara, assim, numa igreja, ou como a gente tá fazendo aqui. Nunca tinha feito. Eles estão me Entendeu? chamando direto, E viu? aí eu falei assim, Deus falou, sobe e testemunha, porque na hora que você subir e testemunhar, essa maldição ela vai ser quebrada na hora. Ô irmão, foi batata, dito e feito. Então olha só, até o que era maldição vai se tornar bênção. O que você passou, a gente tá falando aqui de uma situação de droga, de dependência. Agora, pode ser outra situação na vida de quem tá assistindo. Não, porque tem Como vários na vícios, Ariane né, teve. mano? Exatamente, Às como vezes na o cara acha que é só droga. É só droga. Não, cara. Mano, Ô, eu tava tem falando vários aqui tipos de assim, é o que é alimentação, mais. irmão. Tem gente que é o cafezinho, tem gente que é a Ué. pornografia, a prostituição, tem um Exato. monte, irmão. Eu tava E conversando com são, isso aí. são coisas que são pequenas, Você não né? consegue, mano. Não, eu sou viciado. Ô, irmão, deixa eu te falar, tudo aquilo que te algema não é de Deus, tá? O Verdade. café é do demônio. Não, tô falando isso Sabe o que não. que eu fiz, mano? Eu não tenho vergonha de falar, não. Tinha aquele diabo daquele TikTok no meu celular. Nossa, irmão! Eu ficava 40 minutos direto. Vá, 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 TikTok. E a palavra ficando para trás, irmão. Sabe o que eu fiz? Falei, Ariana, a partir de hoje, você e eu não tem mais TikTok. Não tem, velho. Por quê? Eu sei que é uma coisa que estão atrasando o meu lado. Exatamente. Aí você foi lá e mudou de direção. E assim a gente vai mudando de direção para chegar até onde a gente, né? A gente acredita que realmente a gente tá nesse processo nessa vida cada vez mais nos aperfeiçoando através do exemplo, da misericórdia e do amor de Jesus, para que cada vez mais a gente possa até que a boa obra ela seja concluída. E quando será isso? Eu acredito que isso só vai ser possível na hora que Jesus voltar e não tá longe, tá muito perto. A gente tem visto muitos sinais, muitos acontecimentos. Ó, se você tá assistindo esse vídeo, tá falando assim, eu tenho escutado isso desde quando era criança.
analisa o tempo que estamos vivendo, o amor nas igrejas Verdade. esfriando. Você tá vendo, a gente já passou pelo momento da renovação, já aconteceu um avivamento em toda a terra. A gente ainda vai passar ainda mais um, né? Mas a gente já tá vendo o amor nas igrejas se esfriar. A gente já tá vendo a tecnologia avançar. E, irmão, é tudo bíblico. E eu posso dizer uma coisa, eu falo pra acho que a maioria dos vídeos que eu faço, às vezes eu abordo essa questão. Se acreditando ou não, velho, tá? Existe, vai acontecer, tá? Você não acreditar não vai impossibilitar. Quer a prova hoje existencial disso? Ô Sidney, você tá vivendo hoje em que ano? Que ano que você vive? A gente... 2023. Ué, mas quando que foi o ano zero? Ah, peguei você nessa, hein, mano? A gente vive em 2023 com a famosa DC, depois de Cristo. Exato. Então não tem como você pode negar, mas não tem como você negar que Jesus foi fato, esteve aqui. Hoje é o maior líder de todos os tempos, é o que mais segue, é o que tem mais seguidores. Eu falei num outro vídeo aqui anteriormente que você pode juntar todos os grandes líderes do mundo, reunir todos, ele pegar todos esses seguidores e juntar tudo, que não dá a mesma quantidade de seguidores de Jesus. Você pode pegar todas as benfeitorias que essas pessoas fazem e não dá a mesma quantidade de milagres operados durante Cristo e pós-Cristo. Porque depois de Cristo ainda continuou e até hoje existem milagres, como no caso da vida do Sidney. Como no caso na vida da Ariane, como na caso da vida do Caio, na vida da Eric, e assim por diante. Nós somos hoje prova viva, testemunha. Não deixa o inimigo te enganar e falar, ó, não conta nada pra ninguém. Shhh, fica quietinho. Tem que falar, irmão. Tem que falar, cara. mano. Ó, vai ter religioso, irmão, que vai virar a cara pra você. Tem problema não. Tem problema, cara. Você entendeu? Vai ter religioso que vai fazer assim, olha ó. só pra você ver. Se você não fala, irmão, cara, você não tá proclamando, você não tá contando vitória da sua vida, irmão. Você tá Exatamente. presinho ali, ó. Ah, Deus fez a minha vida, mas eu não posso falar pra ninguém. Pô, cara. Como você, nós somos viciados durante quantos anos, cara? E aí nós somos prova viva que Deus liberta, que Deus muda, entendeu? Deus mudou a minha estrutura. Até a face do cara fica mais bonita. Não, esse neguinho aqui era feio demais para quando usava droga. Nossa, meu Deus do céu. A lata feia, rapaz. Cara de revoltado. Cara folgado, irmão. Pois Deus é, muda. muda totalmente. E essa mudança a gente tem que proclamá-la. Ô Cid, eu quero agradecer, cara, a tua presença. A gente tá marcando isso Bom daqui, ó, demais. um tempão. Se deixar, nós vai ficar aqui umas 3 horas Já tô uma falando. cota, Mas vamos marcar uns próximos pra gente trocar mais essa ideia. Eu acho que aqui, irmão, fica aí, vai ficar gravado pra eternidade o seu testemunho e que você continue aí nessa caminhada firme com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda obras maiores na Amém. sua vida, na vida da Ariane, entendeu? Amém. Eu tenho certeza que eu não vim pra Minas Gerais à toa, houve um propósito de Deus que a gente não se conheceu à toa. Cara, já faz uns. Só do seu noivado 4. Se a gente trabalhou junto mais uns 2. É desde quando eu vim pra Minas, mano. Né? Então a gente tem uns 5, 6 anos. Não, 7 não, mas uns 6 anos já faz um bom tempo, entendeu? Então assim, irmão, você também viu que Deus fez na minha, ou me conhece muito bem, cara, desse tempo de caminhada, né? Então, eu falo o seguinte, ó, continua firme, continua em Cristo, que a vitória é certa. Como diz a Bíblia, em Cristo somos mais que vencedores. O que faz a gente prevalecer, mano? Você sabe o que hoje o que me faz ficar na presença do Senhor, mano? O quê? Meu passado, irmão. Lógico. Toda vez que eu lembro, velho, o que eu passei, falei, não, mano. Você sabe do lixo que você veio e que tu não quer. Eu não quero voltar, mano, eu não posso retroceder. Porque não tem mais nada, não tem boi pra mim lá. Se o cara voltar, já era.
Cara, agora pra gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem, tá? Pra quem familiares que estão passando pelo que já passaram, os nossos familiares, e uma mensagem para as pessoas que estão nessa condição, né? Que estão nessa condição de já sofreu demais, que já não vê mais saída, já tentou de tudo, mas tá caindo, tá tendo recaídas cada vez maior, e tem algumas talvez que sabe, não vê mais nem solução pra vida, já pensou assim como eu, já aconteceu comigo, de Entendi. tentar até tirar a vida. Cara, o que você poderia de deixar um recado aí em 3 minutinhos aí, cinco Pô, cara, minutinhos? para a família é o seguinte, a gente tem que entender, cara, que o cara, ele tá doente. Porque quanto mais você julga, velho, quanto mais você amaldiçoa, nossa, aquele ali é um nóia. Detesto essa palavra. Aquele ali é um nóia, aquele ali é um viciado, que não tem jeito. Mano, a família tá só amaldiçoando. Então, cara, a família tem que orar, pedir a Deus, se é um auxílio de uma clínica, que corra atrás, entendeu? Pede ajuda de outras pessoas. Ô, irmão, preciso de oração. Começa a fazer uma célula na sua casa. Chama um, dois ali, que através ali de vocês ali, ó, o Espírito Santo já começa a agir. O cara chega louco, participa um dia, aí no outro dia tá mais louco e vai participar. E aquilo vai filtrando, aquilo vai entrando, né, no coração do cara. Passar um tempo, o cara tá ali, irmão. E entender, e as pessoas, agora já vai ser ao contrário, e as pessoas que estão da mesma forma que a gente esteve um dia, a gente tem que entender que tem médico para tudo, não tem? Você Tem. vai no consultório quando você está doente, você está com a dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Irmão, o único médico dos médicos é Jesus, não tem outro. Então, se você está ferido, se você está depressivo, você acha que não tem mais jeito, irmão? Tem jeito. Eu te falo porque teve para mim, teve para o Caio e teve para várias pessoas, né? Eu gostaria aí de brevemente aí para todos vocês que estão me ouvindo aí, vou fazer uma pequena oração para a gente finalizar, beleza? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia, Senhor, por este momento que o Senhor me proporcionou, a todas essas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. O Senhor vem com uma providência, aquela família que tem uma pessoa que está viciada, que não está conseguindo largar, meu Deus. Vai, Senhor, faça a diferença, meu Pai. Só o Senhor é Deus. Eu creio na sua promessa. Eu Aleluia. deixo essa palavra hoje cair em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, cara. Glória a Deus. Bom, você que tá aí, eu quero agradecer se você assistiu até o final, se você conhece alguém que precisa escutar esse testemunho, porque às vezes está sem esperança, tá desiludido, às vezes é um familiar, é uma pessoa, compartilha esse vídeo com quem realmente você acredita, fala assim, ó, e compartilha, porque às vezes você tá compartilhando com todo mundo ali, e às vezes você compartilha com uma pessoa que a pessoa conhece uma pessoa, então eu acredito que quanto mais a gente compartilhar essas coisas boas, esse testemunho de vida, essas histórias, né, essa palavra, essa mensagem que não tem algo mais forte, né? Tanto que quando Jesus, cara, Jesus ele atravessou, ele saiu da região da Cananéia, ali da Galiléia, para atravessar o mar e ir até Decápolis, só por causa de um, e que era o demoniado de Gadareno, e quando ele o libertou, ele, aquele homem falou, eu quero ir com você, Jesus. Ele falou assim, não, fica aí para todos verem a obra que foi feita, que fala e fale para os outros o que eu fiz na sua vida.
Foi essa mensagem que ele deixou para aquele demoniado, ele ficou. Aquele cara foi o primeiro evangelista de Decápolis, daquela região, como prova viva, tá? Então, isso é muito poderoso, é muito forte. O testemunho, a nossa vida, os nossos atos é algo mais poderoso, não tem. Pode vir milhares de pregadores com palavras bonitas, boa oratória, vindo, não adianta, vale muito mais uma vida transformada e que você se permita resplandecer essa transformação. E se você tá precisando dessa transformação, que você abra seu coração e permita que essa transformação aconteça em você, para que você hoje possa ser um como nós aqui, livre, liberto, remido no sangue de Jesus, transformado, com uma família, com o seu financeiro. A transformação, ela vem, irmão, por completo, independente do buraco que você esteja, ela é completa, quando Deus ele entra para mover, ele entra para fazer o impossível. Tá? Você pode estar pensando assim, nossa, mas é muito difícil para minha vida, tá impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que move da onde não existe. Ele é o Deus que com simplesmente a voz criou os céus, a terra em nós, tá? E eu faço um desafio para você. Faz um voto. Você às vezes pode estar aí desacreditado, faz um voto. Aceita Jesus agora e fala, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Mesmo que agora você não esteja assim, mas eu não estou pronto. Jesus falou assim, vinde como estás. Verdade. Vinde como estás. Tá? Que ele vai fazer a transformação. Também não significa que você vai aceitar Jesus agora, sua vida vai fazer um estralar de dedo, vai mudar, mas ele vai começar a iluminar e vai começar a direcionar você nos caminhos e vai começar a cada vez mais te livrar, e requer de você também começar a tirar os entulhos da sua vida, tirar aquela sujeira que você mesmo colocou. Então é hora de você tirar. E meu amigo, entenda uma outra coisa. Essa sujeira às vezes requer um tempo para tirar, um esforço, um sacrifício. Não desista, remova a sujeira, limpe a sua área para que Deus possa começar a construir na sua vida. E eu tenho certeza que você verá milagres acontecendo. Eu tenho absoluta certeza, tá bom? Sidão, obrigado, irmão, mais uma vez. Fica já o convite para a Ariane, porque o testemunho dela também é forte demais, velho. É forte demais. Fica já... Fala pra ela aí, hein? Vou marcar o dia e não vão ficar enrolando não, hein, mano? Vamos fazer logo. Não, tá? beleza. E agora ela tá trabalhando de home office aí, dá pra depois das 4, mano. Vai embora. E aí um dia a gente vai marcar com todo mundo junto pra bater um papo. Sabadão, dia 17, não esquece, tem churrasco aqui em casa com célula. É a primeira que eu participo, que é a célula com churrasco. Se você é de BH, tá convidado, viu? Traz 1 quilo de carne, esquece não. Demorou. Ô, meu brother, fica com Deus, viu? Deus abençoe a sua vida aí.